Hoje vamos falar sobre um versículo que deixa muitos pregadores desconfortáveis. Um texto que não apenas desafia a nossa fé, mas expõe uma realidade assustadora. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, será salvo. Sim, há pessoas que fazem milagres, pregam e expulsam demônios em nome de Jesus, mas no final, ouvindo-ão dele as palavras mais aterrorizantes da Bíblia. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mateus 7:23. Isso choca porque contraria o que muitos acreditam. Afinal, não deveria ser suficiente fazer a obra de Deus? Mas esse versículo revela algo profundo. Existe uma diferença entre usar o nome de Jesus e ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Você já parou para pensar se sua fé é autêntica ou apenas uma ilusão confortável? O que torna essa passagem tão perigosa é que ela não se dirige aos incrédulos, mas aos religiosos. Pessoas que perderam que estavam seguras, mas estavam enganadas. Isso levanta uma questão séria. Será que estamos vivendo um cristianismo real ou apenas um teatro de espiritualidade? Prepare-se, porque no vídeo de hoje vamos mergulhar nessa verdade dura, mas necessária. Vamos expor os erros mais comuns que levam alguém a se afastar de Deus sem nem perceber. E mais importante, vamos entender como evitar esse destino e viver uma fé que realmente nos aproxima do Pai. Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Mateus 7:21 a 23 é uma dessas passagens que incomodam. Jesus não está falando a incrédulos, mas a pessoas que o chamam de Senhor. É um choque perceber que alguém pode fazer milagres, expulsar demônios e ainda assim ser rejeitado. A questão central não é o que faz, mas a relação que tem com ele. A frase "nunca vos conheci" ecoa como um veredito final. Como pode alguém que passou a vida pregando e curando ouvir isso de Cristo? Aqui Jesus obteve qualquer ilusão de mérito humano. Não são os feitos exteriores que garantem a entrada no reino, mas a obediência sincera. Esse versículo desmascara um problema comum: a religião sem relacionamento. Há quem se esforce para ser reconhecido pelos homens, mas negligência e intimidação com Deus. Muitos querem um palco, mas poucos querem um altar de rendição. O que vale mais, o aplauso ou a aprovação divina? Muitos evitaram esse trecho porque ele questiona a segurança espiritual superficial. Ele não se dirige aos ímpios declarados, mas a quem se julga firme. O que dizer então dos que se orgulham de sua religiosidade? A Bíblia deixa claro, nem tudo que parece justo, de fato o é. Jesus está apontando para uma separação drástica entre os que vivem para Ele e os que apenas carregam seu nome. Muitos se preocupam com cargas na igreja, com ministérios influentes, mas ignoram o essencial. A questão não é o que fazemos, mas se não estamos no centro da vontade divina. O problema não está nos milagres, na pregação ou nas boas obras. O problema não está no coração. Deus não se impressiona com nossa performance espiritual. Ele vê além das aparências. Enquanto os homens olham para os resultados, ele examina as motivações. Esse versículo é um alerta contra a ilusão do ativismo religioso. Muitos correm de evento em evento, fazem campanhas, organizam projetos, mas esquecem do principal: conheça a Deus. No final, não se trata do que fizemos para Ele, mas se vivemos com Ele. E essa é uma grande pergunta: será que estamos entre aqueles que realmente pertencem ao Senhor, ou entre aqueles que apenas o chamam de Senhor? Esses versículos nos obrigam a confrontar nossa fé, nossos motivos e nosso destino. Mas e agora? Como saber se realmente estamos no caminho certo? A fé sincera não se mede por quantas orações fazem em público, nem pelos dons espirituais que se manifestam. Jesus deixa claro que o verdadeiro discípulo não é aquele que apenas fala ou envelhece em seu nome, mas aquele que obedece à vontade do Pai. A essência da fé está na obediência, não na performance. É um erro pensar que Deus agrada apenas de grandes feitos. Realize obras impressionantes,
mas sem um coração alinhado com Ele. A fé verdadeira não é uma vitrine de poder, mas um reflexo de rendição. Afinal, até os fariseus eram impecáveis na aparência, mas vazios por dentro. O problema de muitos está em busca de validação. Querem ser vistos como homens e mulheres de Deus, mas se esquecem de serem conhecidos por Deus. Em João 10:27, Jesus afirma: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Sem relacionamento não há reconhecimento. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Mas que tipo de fé é esse? Certamente não é uma fé de discursos ou projeções externas. É uma fé que transforma, que molda caráter, que nos leva a andar em santidade. Não basta saber sobre Deus, é preciso viver para Ele. Muitos se iludem com a ideia de que o ministério e os dons são garantia de aprovação divina. Porém, os dados são de graça, não são prova de intimidação. Balaão profetizou, mas era corrupto. Judas caminhou com Jesus, mas não tinha um coração rendido. O dom sem obediência é vazio. Essa passagem de Mateus nos obriga a refletir. Estamos operando a Deus ou a nós mesmos? É fácil confundir obras religiosas com compromisso verdadeiro. Muitos ocupados com coisas espirituais, mas estão distantes de Deus. Se a fé não nos leva à conformidade, ela não passa de religiosidade vazia. A essência da fé não é fazer coisas para Deus, mas viver para Ele. O que Cristo deseja não são servos ocupados, mas filhos apaixonados. É essa conexão real que faz a diferença entre um cristianismo autêntico e um cristianismo de aparências. Deus não quer atores, quer adoradores. Afinal, se nem mesmo os grandes milagres garantem entrada no reino, o que realmente nos torna aceitos? A resposta está na submissão à vontade do Pai. Mas como discernir essa vontade? Como escapar do engano de uma fé superficial? Isso nos leva ao próximo ponto. Muitas pessoas se sentem seguras apenas porque frequentam a igreja, conhecem versículos decorados ou participam de ministérios. Mas será que isso por si só, como colocado dentro da vontade de Deus? Mateus 7:20 e 1-23 nos mostra que há uma linha tênue entre religiosidade e verdadeira submissão. A cultura da aparência espiritual é perigosa. Muitas fazem questões de parecer comprometidos, mas Deus não vê como o homem vê. 1 Samuel 16:7. Enquanto olhamos para cargas, dons e influência, Deus olha para o coração. O reino não se sustenta em imagem, mas em essência. É assustador perceber que alguém pode se achar seguro espiritualmente e, no fim, ser rejeitado. Isso acontece quando a fé se torna uma performance. Jesus confrontou os fariseus exatamente por isso. Eram mestres na lei, mas cegos para a verdade. Conheciam as Escrituras, mas não conheciam Deus. A superficialidade se revela quando há mais interesse em reconhecimento do que em transformação. Muitos querem ser aplaudidos por sua espiritualidade, mas não querem ser quebrados. João Batista já anunciou: produzir frutos dignos de lamentação. Mateus 3:8. Só aparência não basta. A vida cristã não é sobre status, é sobre entrega. O versículo de Mateus mostra que há um grande número de pessoas que acreditam estar envolvidas em Deus, mas na verdade estão programadas para si mesmas. Quem busca a própria glória pode até impressionar os homens, mas jamais enganar a Deus. Jesus não chamou ninguém para uma fé superficial. Ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Segui-lo exige renúncia, não aparência. Quem quer caminhar com Cristo precisa estar disposto a abrir a mão do ego, do orgulho e da necessidade de aprovação. A igreja de hoje precisa desse confronto. Estamos ensinando as pessoas a serem discípulos de verdade ou apenas bons religiosos? Uma fé baseada em rituais vazios e auto-engano pode durar um tempo, mas no dia do juízo só permanecerá o que foi edificado na verdade. Mas se Deus não se impressiona com cargas, dons ou reconhecimento humano, o que Ele realmente espera de nós? Se nem mesmo as grandes obras garantem um lugar no reino, o que é realmente importante? Essas perguntas nos levam ao próximo ponto: a motivação do coração.
Nem toda boa obra nasce de um coração puro. Muitas coisas fazem grandes coisas no reino, mas pelos motivos errados. Em 1 Coríntios 13, Paulo nos alerta que sem amor, até os maiores sacrifícios são inúteis. Deus não se impressiona com os feitos, mas com a intenção por trás deles. A motivação errada pode transformar algo sagrado em algo vazio. Há quem pregue para se exaltar, cante para ser admirado ou sirva para ser reconhecido. Mas Deus não divida sua glória. O que ele busca não são obreiros sedentos por aplausos, mas servos rendidos a ele. O perigo da falsa motivação é que, aos olhos humanos, tudo parece correto. Alguém pode ser generoso, dedicado e envolvido com a obra, mas sem nenhuma devoção verdadeira. Foi exatamente isso que levou Jesus a dizer: apartai-vos de mim. O que fazemos não é suficiente. O porquê fazer é determinante. A raiz do problema está na intenção do coração. Jeremias 17, 9, nos lembra que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Podemos facilmente nos iludir, achando que estamos operando a Deus, quando na verdade buscamos reconhecimento, poder ou status. Esse alerta nos faz refletir. Por que buscamos a Deus? Que queremos a presença dele ou apenas as vitórias? Muitos se aproximam dele não por amor, mas por interesse. Querem o que ele pode dar, mas não quer abrir mão de nada. O relacionamento se torna transacional, não relacional. Jesus nos ensina que o reino de Deus não se trata de autoafirmação, mas de submissão. Quem serve para aparecer já recebeu sua recompensa. Mas quem serve por amor construiu algo eterno. Deus pesa os corações e não há nada oculto diante dele. Esse versículo de Mateus nos leva a um autoexame profundo. O que nos motiva? Se nossa fé for retomada à autopromoção, não estamos no caminho errado. Tudo o que fazemos precisa ser fruto de um amor genuíno, não de uma necessidade de provar algo para os outros. Se até grandes obras podem ser rejeitadas, como podemos ter certeza de que não estamos no caminho certo? O que realmente garante a liberdade de Deus? A resposta está além das ações externas. Está na dependência completa dele. Mas como evitar o perigo da autossuficiência espiritual? Um dos maiores enganos espirituais é acreditar que nossas obras podem garantir a salvação. Jesus deixa claro que nem todo aquele que faz coisas em seu nome, aceito será. Isso acontece porque a salvação não vem do que fazemos, mas de quem somos nele. Sem um relacionamento real, tudo se torna vazio. A autossuficiência espiritual é traiçoeira. Muitos investem mais no que realizar para Deus do que na graça que o sustenta. Isso nos lembra do fariseu que orava se vangloriando de suas obras, enquanto o publicano, humilde, apenas clamava por misericórdia. Quem foi justificado? O que descobriu sua dependência? Jesus rejeita aqueles que injetam mais em si mesmos do que nele. O Evangelho é sobre rendição, não mérito. O próprio Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Qualquer obra feita sem essa dependência pode até parecer grandiosa, mas não tem valor eterno. A fé sincera nos ensina a confiar totalmente em Deus e não em nossos feitos. O erro de muitos está em construir a própria justiça, ao invés de aceitar o que vem de Cristo. Como Paulo escreveu em Filipenses 3, 9, devemos ser encontrados nele, não tendo a nossa própria justiça, mas a que vem pela fé. A grande ilusão da autossuficiência espiritual é que ela nos faz sentir seguros, mesmo estando distante de Deus. O coração se torna orgulhoso, a humildade se perde e a graça é deixada de lado. Quando isso acontece, uma pessoa pode continuar ativa na obra, mas já não tem comunhão real com Cristo. Pedro andou sobre as águas porque mantinha os olhos em Jesus, mas bastou olhar para si mesmo e suas próprias limitações, e ele começou a afundar. Assim acontece com quem deposita confiança na própria capacidade espiritual. Cedo ou tarde, a queda vem. A salvação não pode ser conquistada por esforços humanos. Efésios 2, 8-9 deixa claro que é pela graça, por meio da fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Quando alguém tenta se sustentar por seus próprios méritos, já está construindo sobre areia.
Se confiarmos em nossas próprias obras, não nos garantimos acessíveis diante de Deus, então o que Ele realmente espera de nós? Como podemos nos livrar dessa armadilha e viver uma fé autêntica? A resposta não é chamada à obediência radical, algo que Jesus sempre exige de seus verdadeiros discípulos. A fé verdadeira não se limita a palavras ou rituais, mas exige um compromisso profundo. Jesus nunca chamou discípulos para uma vida confortável, mas para uma entrega total. Ele deixou claro: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. A obediência não é opcional no reino de Deus. Muitos querem as promessas, mas poucos aceitam os processos. Querem ser chamados de filhos, mas resistem em viver como tais. A verdadeira fé exige renúncia, disciplina e uma submissão que ultrapassa qualquer conveniência. O erro de muitos é buscar um evangelho que se adapte ao seu estilo de vida. Porém, Cristo nunca negociou os princípios do reino. Ele disse que a porta é estreita e que poucos entram por ela. Isso significa que uma caminhada cristã exige decisões firmes e corações desejosos. A adesão radical não se baseia em conveniência, mas em fidelidade. Quem segue a Cristo só quando é fácil, ainda não entendeu o chamado. Em João 14:15, ele declara: se me amais, guardai os meus mandamentos. O amor verdadeiro se prova na obediência. O desafio é que essa obediência vai contra a nossa natureza humana. Preferimos atalhos, queremos conforto e buscamos gratificação imediata. Mas Jesus nos convida para algo maior. Um relacionamento baseado em confiança e submissão. Só quem se entrega completamente experimenta o verdadeiro reino. Os discípulos entenderam isso. Pedro, Tiago, João e tantos outros deixaram tudo para seguir Cristo. Não foi um chamado para um evangelho superficial, mas para uma transformação completa. O apóstolo Paulo afirmou: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. A fé cristã não pode ser vivida de forma morna. O próprio Jesus anunciava: porque é morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:16. Ou nos rendemos completamente, ou corremos o risco de viver um cristianismo de aparências, sem compromisso real. Mas se muitos resistirem a esse chamado e aprenderem um evangelho diluído, qual tem sido o papel da igreja nisso? Será que a mensagem da cruz ainda é pregada com seriedade? Ou será que a busca por números e influência tem desviado o foco? Esse é o próximo ponto. Muitas igrejas hoje se preocupam mais com o crescimento numérico do que com discipulado genuíno. O foco passou a ser multidões, não transformação. No entanto, Jesus nunca priorizou quantidade sobre qualidade. Ele investiu em poucos, ensinando-os a viver a verdade, não apenas a ouvi-la. A pregação da cruz, que exige renúncia e entrega, tem sido substituída por mensagens que agradam. Paulo já alertou sobre isso. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Esse tempo chegou. Muitos evitam falar sobre arrependimento e santidade para não afastar pessoas. Mas o verdadeiro evangelho nunca foi preciso ser suavizado para atrair discípulos. Jesus não prometeu facilidades, e sim um caminho estreito. O que ele busca não são fãs, mas seguidores. A transferência da mensagem acontece quando o foco deixa de ser Cristo e passa a ser o homem. O evangelho da prosperidade, do sucesso instantâneo e da autoajuda religiosa tem sido traduzido muitos. Mas a verdade é que Deus não nos chamou para conforto, e sim para compromisso. Há igrejas que ensinam que servir a Deus significa ganhar vitórias sem sacrifícios. Mas o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A fé verdadeira não nos livra de lutas, mas nos fortalece para enfrentá-las. O problema é que uma mensagem diluída gera cristãos fracos. Se as pessoas não ouvirem sobre renúncia, como entenderão o verdadeiro chamado? Se não foram ensinadas sobre obediência, como poderá andar em santidade? Um evangelho sem cruz não é evangelho.
Deus não busca popularidade, mas fidelidade. Ele não se impressiona com joias lotadas, mas com corações transformados. Em Mateus 7:22, vemos que muitos se apresentarão diante dele confiando em suas obras, mas serão rejeitados. Isso mostra que não basta ser ativo, é preciso ser aprovado. Se a igreja se afastou da essência, como podemos voltar ao verdadeiro evangelho? O que significa, de fato, viver uma vida compatível com a vontade de Deus? A resposta está no convite final que Jesus nos faz. Uma transformação completa, que envolve tristeza, humildade e entrega total. Jesus nunca chamou ninguém para uma fé superficial. O evangelho não é sobre pertencimento a um grupo religioso, mas sobre uma transformação radical. A verdadeira conversão exige sinceridade, mudança de mentalidade e um compromisso inegociável com Deus. O problema é que muitos querem as promessas, mas não a rendição. Querem as vitórias, mas não a aprovação. Mas Jesus é claro: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Não se trata de mudar hábitos, mas de se tornar uma nova criatura. O chamado de Cristo não é apenas para ouvir a palavra, mas para vivê-la. Tiago 1:22 nos exorta: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem apenas escuta, mas não pratica, constrói sua casa sobre a areia. A verdadeira religião exige mais que você frequente cultos ou tenha um vocabulário religioso. Deus não se impressiona com religiosidade. Ele busca aqueles que o amam, em espírito e em verdade. João 4:23. Isso significa viver um relacionamento profundo e não apenas cumprir rituais. O que Jesus deseja não é uma fé baseada no medo ou na obrigação, mas na paixão por Ele. A maior disposição sempre foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 22:37. Quem ama a Deus não negocia sua obediência, pois entende que fora dele não há vida. Esse chamado não é para poucos, mas para todos. Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Mas esse caminho exige humildade para a segurança de nossas tristezas e coragem para abandonar tudo o que nos afastamos dele. Não há meio termo no reino de Deus. Ou vivemos para ele, ou estamos contra ele. Mateus 12:30. No dia final, não há espaço para justificativas. A pergunta será simples: fomos conhecidos por Deus ou apenas fizemos coisas em seu nome? Diante disso, a única resposta possível é a entrega. Hoje, Deus nos chama para um compromisso real, uma vida de santidade e intimidade com Ele. E você? Você está disposto a viver esse evangelho verdadeiro ou continuará na ilusão de uma fé sem transformação? Se há algo que esse versículo nos ensina, é que nem tudo o que parece espiritual realmente vem de Deus. A fé verdadeira não se baseia em aparências, dons ou grandes feitos, mas em um relacionamento genuíno com Cristo. No final, não será o que fizemos para Ele que definirá nosso destino, mas seremos conhecidos por Ele. Muitos acreditam estar no caminho certo simplesmente porque são ativos na igreja, mas Jesus nos alerta que é possível estar envolvido na obra e ainda assim estar distante do Pai. O perigo do auto-engano espiritual é real, e a única maneira de evitá-lo é viver um evangelho baseado em confiança e obediência sincera. Hoje a pergunta mais importante não é quantos anos você tem de igreja, quantos você se manifesta ou quantos sermões já pregou. A verdadeira questão é: você tem um relacionamento vivo com Deus? Quando Ele olhar para você, dirá: servo bom e fiel, ou nunca vos conheci. Este não é um alerta para gerar medo, mas para nos despertar. Ainda há tempo para alinhar nossa vida com a vontade do Pai. O chamado de Cristo não é para um cristianismo de fachada, mas para uma entrega real. A porta estreita ainda está aberta e a decisão está em nossas mãos. E agora, depois de tudo o que você ouviu, fica a pergunta: você está pronto para viver esse evangelho verdadeiro ou continuar na ilusão de uma fé sem frutos? A escolha é sua. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e por se juntar a nós nessa linda jornada pelas histórias da Bíblia.
Se você se sentiu tocado e inspirado, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que aprofundam nossa fé e espiritualidade. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com quem também busca inspiração divina. Que Deus te abençoe.